começa mais uma edição do programa Trajetória, um projeto da TV USP que tem por objetivo resgatar, registrar um pouco da história, da trajetória de docentes e pesquisadores da Universidade de São Paulo, de forma muito particular aqui da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz e do SENA, no campus da USP em Piracicaba. E hoje eu tenho a grata alegria e o prazer de receber o amigo professor Marcos Sorrentino, que é graduado em Biologia e Pedagogia, mestre em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, doutor em Educação e pós-doutor no Departamento de Psicologia Social da Universidade de São Paulo e no Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, onde também foi pesquisador e colaborador. Foi diretor de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente de abril de 2003 a junho de 2008. De outubro de 2012 a março de 2014 foi assessor especial do Ministro da Educação para a construção da política ambiental do MEC. Tem experiência na área de educação, com ênfase nos temas educação ambiental, políticas públicas e planejamento de futuro na direção de sociedades sustentáveis. Participa desde os anos 70, meio que revelando a idade já, hein, professor? De entidades ambientalistas, de cidadania e de educação ambiental. De 85 a 88 foi docente no Departamento de Educação da Unesp, campus de Assis. E desde 88 no Departamento de Ciências Florestais, aqui da Exalc USP em Piracicaba, onde atualmente é professor livre docente, é isso, professor? E coordena o Laboratório de Educação e Política Ambiental, a OCA. Professor Marcos, obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite. Com um currículo desse tão ligado à questão da educação ambiental, professor, esse sempre foi o objetivo do senhor? Ou o senhor já chegou a pensar, antes de tudo, em seguir alguma outra carreira? Quando era jovem, adolescente, o senhor já chegou a vislumbrar alguma atividade em alguma outra área, não? Acredito que não. Não necessariamente educação ambiental. O que me motivava, o que me encantou na adolescência, né, na infância e adolescência, foi o compromisso com a melhoria de condições existenciais. Compromisso revelado pela filosofia dos meus pais, pela busca deles de respostas existenciais, né, sobre os sentidos da vida e os compromissos de proteção à natureza. Né, aos 15 anos de idade, meus pais, quando eu tinha 15 anos de idade, meus pais mudaram da cidade de São Paulo, zona leste de São Paulo, onde eu era office boy, vivia aquela coisa mais intensa da cidade, mudaram para Embu das Artes, numa chácara, e aí o encantamento de plantar árvore, de proteger os animais, eu me envolvi com uma entidade ambientalista lá de Embu das Artes, foi conduzindo a minha trajetória profissional para a área ambiental, inicialmente, e depois, dentro da área ambiental, vendo que o motivo maior da degradação do meio ambiente está na inconsistência dos valores humanos, eu fui me direcionando para a área de educação. E dentro da área de educação, qual foi assim a primeira experiência do senhor? Foi ainda como estudante em São Carlos, na Universidade Federal de São Carlos, quando nós criamos uma entidade ambientalista, uma associação para a proteção ambiental de São Carlos, em 77, uma entidade que já está com mais de 40 anos de existência, sobre a qual eu fiz a minha dissertação de mestrado, os 10 primeiros anos de existência dela. E lá em São Carlos, em plena ditadura militar, essa entidade ambientalista aprendeu a mobilizar cidadania em defesa do meio ambiente, compreendendo que esse processo era indissociável da luta por direitos humanos, por restabelecimento da ordem democrática no país. Então, esse período da minha vida foi muito denso de aprendizado entre as conexões entre educação, meio ambiente e política. E daí acabei direcionando a vida acadêmica também para esse diálogo entre política pública e proteção ambiental, educação ambiental. Mas o senhor, na família do senhor, é o único envolvido com essa questão diretamente de docência? Essa questão, o senhor falou muito da influência dos pais, né, na própria questão da filosofia de vida, nas suas escolhas. Mas dentro dessa proposta de carreira, o senhor tem na família outras pessoas envolvidas diretamente com o tema? A família da minha mãe sempre valorizou muito os estudos, né? Então os meus primos, os primos queridos, primos e irmãos, né, que
com os quais eu sempre brincava, porque eu só tive uma irmã, então eu tinha muita relação com um tio, uma tia, que eram 6 irmãos, 5 meninos, então a gente se relacionava muito, e o primo mais velho fez o ITA na época, né, era algo cobiçado, né, em termos acadêmicos, depois foi para o INPE, foi para Harvard, foi uma pessoa muito, MIT, foi uma pessoa referência para os irmãos e primos mais novos, e todos nós acabamos indo para a área de meteorologia, meio ambiente, interação floresta-clima. Alguns deles, inclusive um deles passou aqui pela Exalc, fez agronomia, depois foi trabalhar no INPA, em Manaus. E aí, então, eu tenho um núcleo dentro da família que acabou se dedicando à vida acadêmica e, especialmente no campo acadêmico, à questão ambiental. E vocês mantêm essas conexões? Mantemos, não próximo, né? Não temos a vivência do dia a dia, mas agora que eu estive na Espanha fazendo umas palestras sobre a questão dos refugiados do clima, né, que minha área é mais de humanas, eu escrevi para eles pedindo dados, informações, e eles prontamente me atenderam mostrando as relações entre mudanças climáticas e a questão dos refugiados do clima, que é algo gravíssimo e que vai se agravar muito nos próximos anos e tem origem nas ações que a humanidade tem feito de degradação do meio ambiente. Agora, o senhor circulou em diversas instituições, né? Tanto na fase de estudante quanto na fase de pesquisador, né? O senhor esteve aqui, está aqui hoje conosco, estudou esteve lá na Universidade de Brasília, passou, né, teve relações com a Unesp. Como é que isso contribui, professor, com o trabalho de pesquisa do senhor, com a atividade e com o desenvolvimento profissional do senhor? Isso é muito importante, né? Sair da universidade, do dia a dia, e mesmo nesses 31 anos que eu sou professor aqui na Exalc, eu sempre tive muito trabalho de extensão universitária. Então, nos relacionarmos com movimentos sociais, com outras instituições, em outros estados brasileiros, em outros países, enriquece o nosso repertório, a nossa capacidade de interpretar o mundo, interpretar as relações humanos-ambiente e trazer para a sala de aula, trazer para o cotidiano da pesquisa, da extensão, essas experiências como objeto de pesquisa, como referência para análise. Isso, para mim, foi das maiores riquezas nesse período que eu vivi como professor universitário. A militância do senhor é reconhecida não só nacional, mas internacionalmente, muito relacionada a essa questão, né, dos direitos humanos e atrelada a essa questão ambiental e seus impactos, né, inclusive sobre os direitos humanos. Como participar, né, o senhor participou, teve atividade no MEC, no Ministério do Meio Ambiente, como o senhor avalia a contribuição que o senhor pode dar dentro dessa perspectiva, nessas passagens, nesses contatos, né, com o governo federal? É uma contribuição de via dupla. Por um lado, a gente leva os aprendizados que a universidade nos propicia e são inequívocos, por mais que nuvens obscurantistas estejam ameaçando a universidade brasileira, estejam questionando a importância, a legitimidade do que se faz nas universidades. É inegável, é inequívoco que um país só evolui, só vai para frente se houver produção de ciência e tecnologia, se houver produção de pensamento crítico. Então, esse aporte que a universidade me propiciou foi levado para a experiência, né, tanto em órgãos públicos como junto a movimentos sociais e vice-versa. À medida em que a gente atua na realidade objetiva dos diferentes grupos sociais nesse país ou em outros locais, nós temos condições de trazer para a universidade uma provocação mais contextualizada. E isso tem sido a contribuição maior que eu tenho conseguido dar tanto para a academia quanto para os movimentos. Agora, na questão das passagens do senhor por Brasília, sempre foram atreladas às questões relacionadas à educação ambiental. Sim, tanto no Ministério do Meio Ambiente durante 5 anos no governo Lula, os primeiros 5 anos do governo Lula,
como no um ano e meio que eu fiquei junto ao Ministério da Educação. As atividades que eu fui desafiado, né, primeiro pela ex-ministra Marina Silva, depois pelo ex-ministro Mercadante, foi de ambientalizar as práticas desses ministérios numa perspectiva educadora. Então, aí o desafio foi como construir uma política pública, como fazer um órgão público presente e colaborador das demandas da sociedade, da resolução de problemas da sociedade. E como é que o senhor analisa essa questão da educação ambiental no Brasil hoje? Preocupante, muito preocupante. Eu acredito que o acúmulo que nós temos tido desde os anos 90, então não é só uma questão de governo do PT ou governo do PSDB, mas inequívoco da Constituição brasileira, né? 1981, a Política Nacional de Meio Ambiente, 88, a Constituição Brasileira, a criação do CONAMA, as leis, né? Especialmente a Lei da Política Nacional de Educação Ambiental de 99, depois, a partir de 2003, a criação do órgão gestor de uma política pública de educação ambiental, unindo o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Educação. Isso se tornou referência planetária para a América Latina, para outros países, em todo o planeta se referenciava ao Brasil como um país avançado em termos de educação ambiental, tanto a feita pela sociedade, a multiplicidade de iniciativas que existem num país, como isso influenciando o órgão público, né, o órgão maior, a construir uma política coerente com o fortalecimento dessa perspectiva descentralizada de educação ambiental. E o que nós temos visto nos últimos anos, especialmente depois do golpe em 2016, com o Michel Temer e agora com o que está sendo prometido pelo novo presidente da República, é uma perspectiva de desmonte dessa política, tanto ambiental como de educação ambiental. Há uma leitura mais autoritária sobre como fazer educação ambiental, como fazer educação de uma forma geral e como tratar a questão ambiental. Então nós estamos muito preocupados, esperamos que não se materializem as promessas feitas até agora como propostas de campanha, mas temos que estar atentos. Há em toda a sociedade brasileira hoje, especialmente no campo ambiental e de educação, uma mobilização muito grande, muito intensa, no sentido de, hoje mesmo de manhã eu recebi um e-mail de uma amiga na França, dizendo que eles estão hackeando os sites do Ministério do Meio Ambiente e da Educação para guardar o que existe de material ali já acumulado, com medo de que um novo governo mande deletar tudo. Então você vê que as pessoas estão preocupadas, elas querem preservar a cultura, preservar os livros. Eu participei de uma exposição agora recentemente na Galícia que era uma exposição de livros queimados. Né? Então, o artista mostrou, né, como é que ao longo da história da humanidade, diferentes momentos de arroubos obscurantistas, né, de arroubos de verdade única, de pessoas que achavam que eles sabiam qual era a solução para o mundo e para as coisas, levou à queima de livros, e não só de livros. Né? Agora, professor, o senhor tem uma ligação muito forte no decorrer de toda a carreira, o senhor falou com movimentos sociais e com projetos de extensão, né? Por que esse interesse tão grande com a área de extensão? Eu acredito que vem desse compromisso de base com a mudança na sociedade, né? Dessa compreensão que a ciência e as tecnologias devem estar a serviço da população, a serviço do povo. E para elas estarem a serviço da população e do povo, especialmente na área que eu atuo, na área de educação, de ambiente, é necessário que ela seja construída com o povo. É difícil nós desenvolvermos um conhecimento, uma tecnologia que seja uma tecnologia social e chegarmos para as pessoas e falarmos, está aqui, pode usar. Se as pessoas não se apoderaram, não compreenderam que aquele conhecimento, aquela solução específica
foi construída por ele, com ele, a partir das questões que são importantes para essas pessoas, elas dificilmente adotam essas medidas. A questão das mudanças climáticas são a prova cabal disso. Né? Não adianta 200 chefes de Estado-nação se reunirem nas Nações Unidas e decidirem várias coisas, se isso não chegar até cada agricultor, até cada motorista de carro, dizendo, olha, o seu compromisso no cotidiano é que vai garantir que não haja mudanças climáticas com a profundidade, com os impactos que está prometendo ser, se a temperatura da Terra aumentar mais do que 1,5, 2 graus, etc., nós não conseguiremos fazer as mudanças. Não adianta o chefe do Estado-nação combinar se não pactuar com o seu povo. E para pactuar com o povo, não basta ir na televisão e falar façam. Tem que criar o que o Paulo Freire chamava, né, de círculos de cultura, de comunidades de base, incentivar em cada escola, em cada associação de moradores, em cada sindicato, que as pessoas se encontrem e conversem sobre quais são os impasses que nós vivemos hoje no planeta. Como é que podemos enfrentar esse impasse? Como é que isso passa pelo nosso cotidiano? Desde as questões básicas, né, de gastar menos água no banho, escovando os dentes, que é mínimo, mas é simbolicamente importante, até as questões que não são simbólicas, mas são questões efetivamente que estão acabando com as águas do planeta, por exemplo. Eu tive num congresso recentemente que mostrava como é que os lagos, os grandes lagos de água doce, estão com 1/100º da quantidade de água que tinha, ou como que as águas subterrâneas estão baixando o nível, estão contaminadas por agrotóxicos. Soluções para isso existem, tecnicamente, mas elas precisam ser incorporadas tanto nas políticas públicas quanto no cotidiano das pessoas. Para elas serem incorporadas nas políticas públicas, é necessário que as pessoas saibam quem está se propondo a ser gestor das políticas públicas. E aí instruam a sua capacidade de votar para escolher as propostas que efetivamente enfrentem esses grandes dilemas que nós vivemos hoje na história da humanidade. E é dentro dessa perspectiva, ou com essa proposta de trabalho, de promoção desses valores, que nasce o OCA. Fala um pouquinho sobre o laboratório, a proposta dele, como é que surgiu a ideia? É dentro dessa perspectiva. A OCA, né, é o Laboratório de Educação e Política Ambiental do Departamento de Ciências Florestais, aqui da Exalc, da Universidade de São Paulo, né, é um laboratório inspirado na OCA indígena, no encontro em círculo, nos quais as pessoas colocam suas inquietações, suas dúvidas, suas perguntas e coletivamente busca-se soluções, busca-se responder às perguntas, seja intelectualmente com as pessoas reunidas, seja por uma ação coordenada. Então, não sabemos a resposta, vamos junto buscá-la, vamos fazer um canteiro, vamos para um bairro, vamos dialogar com as pessoas e encontrar soluções criativas. Será que os povos tradicionais já encontraram soluções? Será que a tecnologia mais avançada e mais moderna pode nos ofertar caminhos para encontrar soluções? Mas isso produzido coletivamente. Então a OCA é uma expressão daquilo que nós buscamos com as políticas públicas que a gente tem advogado e sugerido, que é o encontro de pessoas para buscarem de forma autônoma, contextualizada, não tem solução única para o país inteiro, para o planeta inteiro. É em cada comunidade que essas soluções podem ser produzidas, mas produzidas com o apoio de políticas públicas. E aí são políticas de município, políticas de Estado, políticas planetárias. Por isso que esse fluxo constante entre o mergulhar em si próprio, a pessoa buscar soluções, dialogar com as pessoas do entorno e dialogar com as políticas planetárias, precisa ser constante, continuado, e aí os meios de comunicação são fundamentais. O papel que os meios de comunicação podem e devem cumprir é o papel de possibilitar as pessoas se apoderarem dessa sua capacidade de transformar a realidade. No próximo bloco, nós vamos conhecer um pouquinho mais desse trabalho da OCA, né? Nós vamos conversar com o professor Marcos num evento da OCA, mas antes de encerrar o bloco, eu queria perguntar
E o Marcos Sorrentino, fora da academia e da militância, o que gosta de fazer? Olha, por onde anda? Eu gosto de escrever, né? Eu tenho um prazer muito grande de conseguir traduzir ideias em escritos, em textos, mesmo que seja em WhatsApp, em Facebook, em e-mails ou em artigos um pouco mais densos, né? Eu gosto muito de ler, né? Ouvir música, gosto muito de música, de namorar, né? De estar com os meus filhos, com a minha esposa. São os prazeres, né? De me alimentar bem, né? Os prazeres que a vida... Gosto muito de mexer com a terra também, de plantar uma árvore, de ficar em silêncio junto à natureza, ir para uma cachoeira. Nem sempre faço todas essas coisas que eu gosto, porque o cotidiano da vida de um professor, de um docente, é muito intenso, né? E a universidade, na situação que está de perda de funcionários, hoje nós somos motorista de carro, fazemos o cafezinho do laboratório, corremos para orientar graduandos, pós-graduandos, dar as aulas de graduação e de pós-graduação, fazer as reuniões diversas, né? Digitar os nossos textos. Quando eu comecei a trabalhar na universidade, nós tínhamos secretárias que datilografavam os textos, hoje nós temos que digitar, né? Tem apoio ainda, mas está muito diminuído. Então, a vida do docente universitário passa por trabalho à noite, de sábado, de domingo, mas nós temos que resistir para guardar um pouco de privacidade, um pouco de espaço para essas outras dimensões do existir que são absolutamente importantes. Ótimo. Nós já voltamos, não saia daí que você vai conhecer um pouquinho mais do trabalho do professor Marcos Sorrentino. Surge na década de 80 pela mobilização dos estudantes, especialmente da engenharia florestal, mas da Exalc como um todo, com um grupo chamado Metamorfose, que buscava realizar atividades de educação ambiental. Esse grupo conquistou a contratação de profissionais aqui no departamento que se voltassem mais para a floresta na perspectiva social, na perspectiva da diversidade, não só a floresta homogênea. E aí, com a minha contratação, eu fortaleci essa atuação de grupos de estudantes dentro da universidade, que aí buscaram uma maior institucionalização, criando o Laboratório de Educação e Política Ambiental, que tem esse pequeno nome de OCA para simbolizar as ocas indígenas, o local onde se encontra em roda para dialogar sobre a realidade, sobre os sonhos, sobre as buscas do grupo
que está ali se reunindo. Bom, então vamos para a mesa redonda, propriamente dita, né? Então, essa também com a transição das sociedades sustentáveis, com a professora Manuela Gaerro, da UFSCar. O que eu vou tentar aqui é identificar um campo de pesquisa acadêmica, né? Que é o de transição das sociedades sustentáveis. Espero que o que eu traga aqui contribua para as reflexões nossas, né? No curso e fora dele também. Nesses 31 anos que eu estou aqui dentro do Departamento de Ciências Florestais, já houve momentos muito distintos, né? Desde momentos de completo estranhamento, né? Vindos de uma formação de engenharia, uma formação fragmentada, né? Na contramão do que significa o ambientalismo, a ecologia, né? E esse estranhamento levou a algumas dificuldades nesse período, até um retorno muito carinhoso de aceitação, de diálogo e de busca de como trazer esse campo da educação ambiental para a criação de animais ou para lavouras mais intensivas. Então é uma relação de estranhamento e de busca de resposta, porque todos hoje estão incomodados, né, com o excesso de agrotóxico que é jogado na natureza, as doenças que são decorrentes de um modo de vida apressado, desequilibrado. Então, ao mesmo tempo que as pessoas se apegam aos parâmetros do passado, da monocultura, do tempo acelerado, elas desejam um tempo mais lento, uma diversidade maior de espécies, uma saúde mais íntegra, né? Uma qualidade de vida mais garantida. E para si e para os outros, porque as pessoas vão percebendo também que não dá para querer o bem só para si, só acumular dinheiro, recursos, bens materiais, e se o entorno está empobrecido, adoecido, esse entorno vai bater na sua porta. Então, o desdobramento racional, para além do desdobramento afetivo, sentimental que a gente percebe no dia a dia, o desdobramento racional também tem apontado para a necessidade, para a importância de se fazer uma ambientalização da sociedade. E para essa ambientalização são necessários os processos educadores. Quando se escreve sobre transição para a sociedade sustentável, fala-se sobre o quê? Quais são as palavras-chave que mais aparecem? Além de transição e sustentabilidade ou sustentável, tem desafios de várias ordens, né? Tem no campo pedagógico, do aprimoramento do processo educador para que ele seja mais e mais dialógico, interativo, de corpo e alma. E tem os desafios de políticas públicas, que nós precisamos dar escala a essas experiências inovadoras, transformadoras. Para dar escala, nós precisamos de dirigentes políticos, de instituições com capacidade de compreender que não é só vender o país para o estrangeiro, não é só exportar os bens minerais. Nós precisamos agregar valor nos nossos produtos. Então, a relação com a política é muito clara e isso significa também o desafio de dialogar mais e de forma mais profunda sobre política pública, sobre eleições, sobre quem nós vamos colocar no comando das instituições, mas mais do que isso, qual é o programa de país, qual é o projeto de país que vai orientar os nossos dias para o futuro. Então são desafios simultâneos e todos ao mesmo tempo agora, porque o tempo urge. A questão ambiental, como nós temos visto, né, pelos especialistas em meteorologia, em mudanças climáticas, né, questão ambiental é mais urgente do que nunca, a extinção da biodiversidade, o esgotamento dos corpos d'água, os lençóis subterrâneos estão sendo esgotados também. Todas essas questões, toda a problemática social e ambiental exige que nós tenhamos um tratamento diferenciado para essa problemática, um tratamento propositivo, com recurso público, etc. Para isso acontecer, é necessário que nós olhemos para a pedagogia, para as políticas públicas, para a filosofia, para os processos educadores de uma forma aprofundada. Transição, quando a gente fala de transições, de transformação, são